Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, hoje, na abertura do julgamento da tentativa de golpe de Estado, inclusive o julgamento que envolve a quadrilha do Bolsonaro, que é o Bolsonaro e mais 7, inclusive generais do Exército. Agora, o Procurador-Geral da República foi de uma clareza, Paulo Gonet, foi de uma clareza na oratória dele que, nossa, foi uma coisa assim, fazia tempo que eu não via isso. E a sustentação, essa sustentação oral do julgamento do genocida Bolsonaro e os outros 7, porque o grupo são 8, na tentativa de golpe, e as declarações iniciais do Paulo Gonet destacou que o Código Penal prevê punição para crimes contra as instituições democráticas como tentativa de abolir o Estado democrático de direito ou depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente eleito. Agora, o Paulo Gonet foi de uma clareza assim muito grande. E olha bem o que diz. Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não pode ser tratado como atos de importância menos, disse Paulo Gonet. Segundo Paulo Gonet, o episódio narrado nas denúncias não podem ser vistos como fatos isolados, mas como ação articuladas e sucessivas, voltada para restringir o exercício dos poderes constitucionais e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O que está em julgamento são os atos que não deve ser considerado, inclusive, graves enquanto quisermos, mas manter a vivência de um Estado democrático de direito, afirmou Paulo Gonet. E todos colaboram na parte em que eles coube em cada etapa do processo do golpe, completou a PGR. Agora, o Procurador-Geral ressaltou que as sequências de prática relevada pelas investigações configuram uma operação antidemocrática, ofensiva aos bens jurídicos protegidos pela Constituição e conduzida sob a coordenação, inspiração e determinação do genocida Bolsonaro. E para ele, a tentativa de golpe não depende da assinatura formal de ordem. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando
o presidente da República e depois os ministros da Defesa convocam cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminal já está em curso. Paulo Gonet, inclusive, mencionou ainda documentos apreendidos como os investigados, que previam medidas de intervenção inaceitável constitucionalmente sobre o exercício das atividades do Poder Judiciário e elaboração de estrutura de poder a ser construída no desenrolar do golpe, bem como o acervo de prisões espúrias e substituições de titulares dos cargos públicos. Agora, ele também associou as organizações criminosas ao estímulo ao acampamento em frente ao QG do Exército, onde os grupos fascistas pediam a intervenção militar e o apoio da organização criminosa ao acampamento em frente aos quartéis, onde se clamava abertamente por intervenção militar por parte das Forças Armadas, igualmente se insere ao contexto da atuação efetiva por atitude de ruptura com a democracia, por meio de violência. Agora, a tentativa de insurreição depende da inteligência de eventos que, desligados entre si, nem sempre impressionam sobre o ângulo dos crimes contra as instituições democráticas, disse Paulo Gonet, mas, de visto em seu conjunto, destapam uma unidade na articulação de ações ordenada ao propósito do arbítrio e do desbaratamento das instituições democráticas, disse Paulo Gonet. Agora, a PGR ainda ressaltou a necessidade de responsabilização como forma de proteger o regime democrático. A Constituição dispõe de meio para talhar investida contra ela própria e punir a tentativa frustrada de ruptura contra a ordem democrática e imperativo de estabilização do próprio regime. Não reprimir criminalmente a tentativa dessas ordens recrudesce impactos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. Agora, o Paulo Gonet fez uma brilhante exclamação, fez uma brilhante. Nossa, eu fiquei impressionado com tudo aquilo que o Paulo Gonet fez, porque, inclusive, naquela que ele diz que as digitais do Bolsonaro, na trama golpista, estava lá. Agora, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nas declarações iniciais, destacou que o Código Penal
prevê punição para crimes contra as instituições democráticas, como a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. E quem fez isso foi justamente o grupo do Bolsonaro, que está sendo julgado hoje. Hoje é um dia histórico. E o Paulo Gonet também disse que os atos compõem o panorama espantoso e tenebroso das denúncias que são fenômenos de atentados com relevâncias criminais contra as instituições. Agora é o fim da picada. Esse pessoal que tentou dar o golpe de Estado, dizer que eles são anjinhos, inclusive aqueles que já estavam organizados para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e alguns ministros, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. E no julgamento de hoje, isso ficou muito claro. Então, esse pessoal tem que ser julgado e condenado. Porque o que eles fizeram, inclusive a organização daquele pessoal que tentou destruir a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, destruir o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Porque tem peças lá que não tem como restaurar. Então, o prejuízo para o povo brasileiro, para a cultura, para a educação, foi muito grande. E hoje, com esse julgamento e essa fala do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, esclarecendo tudo direitinho, foi muito bom. Pessoal, fico por aqui. Hoje é um dia histórico. Hoje é um dia histórico. Quer dizer, começa hoje, essa semana até dia 12. Que dia 12 vai ser o dia onde nós vamos ver quanto tempo esse pessoal vai pegar de cadeia. Porque não tem jeito, são criminosos. Pessoal, fico por aqui. E não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal. E um tchau.